falo de números decimais, eu vou me lembrar das frações de decimais. Nós aprendemos lá no nosso estudo de fração. Então, vou lembrar das minhas frações decimais. O que é uma fração decimal? É aquela fração que tem no seu denominador o número ou 10, ou 100, ou 1000, né? 10, 100, 1000. Então, isso se chama fração decimal. Então, eu tenho aqui uma fração com o denominador 10. Como que eu leio? 1/10. Então, eu tenho aqui também, né, uma fração decimal com o número 100. Então, eu leio 3 centésimos. Décimo vem de 10, centésimo vem de 100. E aqui eu tenho outra fração de número decimal com o número 1000. Então, como que eu leio a fração com o decimal, o denominador 1000? 5 milésimos. Então, olha bem, a palavra milésimo vem de 1000, centésimo vem de 100 e décimo vem de 10. Eu posso escrever essas frações decimais em forma de números decimais. Então, como que eu escrevo 1/10? Eu vou colocar o 0, a vírgula para poder representar o número decimal e vou colocar o número 1. Então, observa aqui que 1/10 ele tem uma casa decimal depois da vírgula, porque o 10 tem um 0. Agora, como eu escrevo 3 centésimos? Vou colocar 0. Lembrando que para depois da vírgula vou ter que ter quantas casas? 2 casas, porque o 100 tem 2 zeros. Então, eu coloco vírgula, eu posso colocar o 3? Não, para me completar 2 casas depois da vírgula, vou ter que colocar 0,3. Então, aqui eu tenho 3 centésimos. É a mesma coisa que no milésimo, né? Eu vou ter que colocar quantas casas depois da vírgula? 3 casas. Então, vou ter que colocar 0,5. Não, vai ter que ser 0,05 para completar 3 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, 1 casa depois da vírgula. Então, lembrando que as frações decimais, elas podem ser escritas sob forma de números decimais. Observando que aqui o 0 antes da vírgula não representa o número inteiro, né? E esse número após a vírgula também não é um número inteiro, é uma quantidade que foi dividida em 10 partes, uma quantidade que foi, eu tenho a quantidade 3 que foi dividida em 100 partes, eu tenho a quantidade 5 que foi dividida em 1000 partes. Então, isso significa que estes números são números menores do que o número inteiro. Ok, pessoal? Dá para entender? Agora, vamos ver aqui as frações decimais que pode ser representada sob a forma de números decimais. Nós já vimos aqui que as frações decimais podem ser representadas através da forma de números decimais, como foi feito aqui. Então, vamos ver esse número aqui, 1,523. Então, esse 1 que está antes da vírgula, à esquerda da vírgula, representa a parte inteira, um algarismo inteiro. E esse que está à direita da vírgula representa os decimais.
Se for um número, é décimo. Então, vamos ver aqui. Se esse número fosse aqui, 1,5, como que eu ia ler esse número? 1 inteiro e 5 décimos, né? E se fosse assim, 1 inteiro e 52 centésimos. Por quê? Porque tem dois números depois da vírgula, então é centésimo, porque o 100 tem dois zeros. E esse, 1 inteiro, 523 milésimo, porque o número 1000 tem 3 zeros. E aqui tem 3 casas depois da vírgula. Então, dessa forma que eu leio. O número que está à esquerda da vírgula é a parte inteira, um algarismo inteiro. E o que está à direita da vírgula representa os décimos, centésimos e milésimos. Então, vamos para este número aqui. Se eu tenho somente o 3 aqui, sem vírgula, eu leio 3. 3 inteiro. Eu tenho 3 bombons inteiro. Ok? Agora aqui, se eu leio 3,4, significa que eu tenho 3 inteiros e 4 o que, pessoal? Décimos, porque eu tenho um número depois da vírgula. E o número 10 só tem um zero. E se eu boto aqui mais um número? Como que eu leio? 3 inteiro e 45 centésimo, porque eu tenho dois números após a vírgula, então eu uso a palavra centésimo, que vem de 100, né? Se o 100 tem dois zeros. E aqui, 3 inteiro, 456 milésimos, porque o 1000 tem 3 zeros, então são representados 3 casas depois da vírgula. Ok, pessoal? Uma casa décimo, 2 casas centésimo, 3 casas milésimos. Ok? Então, vamos agora. Vamos fazer a leitura de alguns números. Vamos lá. Então, vamos escrever esses números aqui. Vamos fazer leitura desses números decimais. Então, eu tenho aqui, ó, 4 inteiros, 587 o quê? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3. 3 vem de 1000, de 3 zeros. Então, 587 milésimos. E aqui, vamos lá. Eu tenho 12 inteiros. E quantos números eu tenho depois da vírgula? Tenho 3. 1, 2, 3. Se eu tenho 3, vai ser o quê? 63 milésimos. Aqui na parte inteira não tenho nada, é zero. Então, só vou ler o número da parte decimal, que é 8 o quê? 8. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1. 1 é representado pelo 10, que tem um zero. Então, é 8 décimos. Aqui eu coloquei em algarismo, mas quando a gente vai fazer leitura, a gente faz tudo escrito, esses números, né? Vamos fazer como eu vou fazer aqui agora.
Então, eu não tenho parte inteira aqui, tenho somente o número 3. Então, eu escrevo 3. 3 o quê? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2 casas. Se eu tenho 2 casas, significa que eu tenho representado pelo número 100, que é centésimos. E agora aqui, eu tenho um número inteiro e um número decimal. Então, eu tenho aqui 1 inteiro. Qual o número que eu tenho depois da vírgula? 95. Eu não falo 0,95. Tem 95. 95 o quê? Décimo, centésimo ou milésimo? Milésimo, porque que eu tenho 1, 2, 3 casas. Então, é milésimos. E aí, pessoal, fácil essa, não é? Muito fácil, porque basta eu saber a quantidade de casas que representa depois da vírgula. Quando a gente vai resolver algumas questões, basta lembrar que também é prioridade que a gente vá até a terceira casa. Não preciso representar outras casas. Ah, mas não vale nada. Não vale. Centésimos de milésimo, décimos de milésimo, mas nós não vamos chegar lá, não. Aí a gente fazendo até as 3 casas já tá bom demais. Ok, pessoal? Então, bem fácil essa questão, não é? Bom, na próxima aula nós vamos começar a fazer operações com números decimais, operações de números que têm vírgula, né? Como que eu faço uma conta de adição com vírgula, a subtração com vírgula, como que eu faço a multiplicação com vírgula, como que eu faço a divisão com vírgula. Então, aí que nós vamos dar início aos nossos estudos aí das operações com números decimais. Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer um comentário se eu te ajudei. Ok? Tchau, tchau. Beijo, beijo.